Você sente que nada do que você faz é bom o suficiente? Fica refazendo várias vezes suas tarefas e nunca fica satisfeito com o resultado? Talvez você tenha um trabalho da faculdade, mas você tem procrastinado tanto que você deixa para fazer no último minuto com medo de você não alcançar o padrão que você mesmo colocou para você? Se identifica com essas possibilidades? Neste vídeo você vai entender por que essa sensação de não ser bom o suficiente pode estar te acompanhando. E se você assistir até o final, eu vou te mostrar o que você pode fazer na prática para lidar melhor com isso. Você já sentiu que por mais que você se esforce, essa sensação de nunca ser bom o suficiente sempre te acompanha? Por mais que você se dedique e faça bem as coisas, você acha que nada sai exatamente perfeito como da maneira que você idealizou? Você sempre fica preso nessa ideia idealizada na sua mente de como as coisas deveriam ser e tem dificuldade de lidar com o fato de que as coisas nunca são na prática, na vida real, como você imagina na sua cabeça. O perfeccionismo é essa nossa dificuldade de lidar com a realidade. Nós temos padrões inflexíveis, altos e reais dentro da nossa mente e que nós acreditamos que podem ser alcançados. Só que na realidade não dá para alcançar a perfeição. Essa sensação é altamente desgastante emocionalmente, uma vez que quando você falha, e isso é normal porque você é um ser humano como qualquer outro, você tem que aprender a lidar com sentimentos como frustração, culpa, vergonha, tristeza, e essas emoções são extremamente difíceis para alguém que é perfeccionista. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que é de fato o perfeccionismo, os diferentes tipos de perfeccionismo, os sinais que você pode começar a observar na sua vida para identificar se você tem isso em alguma área específica e como é que você pode lidar com essa característica de uma maneira mais saudável. Agora eu preciso da sua total atenção para tudo que eu vou compartilhar aqui, porque o perfeccionismo, diferente do senso comum, não é uma qualidade. Afinal, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é um traço de comportamento e de pensamento onde a pessoa ela cria altos níveis de autoexigência para si mesmos, onde ela precisa desempenhar as suas tarefas ou as suas responsabilidades com um nível de perfeição, onde ela acredita que esse nível de perfeição possa ser alcançado. Ele é um comportamento que ele é aprendido a partir das suas experiências de vida. Se você teve uma criação, muitas das vezes, muito exigente, rígida, onde você tinha que obedecer regras rígidas nos ambientes onde que você vivia, onde tinha baixíssima tolerância e entendimento de como lidar com os erros ou fracassos, nesses ambientes onde que você é muito exigido em termos de desempenho, onde você sempre tem que tirar boas notas, você tem que ter um comportamento exemplar, você nunca pode fracassar ou falhar ou ser visto como imperfeito, é aí, nesses ambientes, onde que esse traço, que é o perfeccionismo, ele começa a se desenvolver. Porque, na realidade, o perfeccionismo é um grande medo de falhar e de ser julgado, de ser rejeitado. Porque o perfeccionista é aquela pessoa que atrela a sua identidade o seu desempenho. Então, quando o seu desempenho ele tá bom, ele tá positivo, ele tem uma autoestima boa. Mas quando ele falha, quando ele erra, a autoestima dele automaticamente fica ruim. Ou seja, é uma pessoa que se torna aquilo que ela faz. Se aquilo que ela faz é bem sucedido, ela tá ótima. Mas se aquilo que ela faz não dá certo, ou os planos dela é frustrados, ela fica se sentindo muito mal. E o perfeccionismo também, ele é essa característica que está presente em muitos transtornos, como ansiedade, depressão, a própria síndrome de burnout e também a anorexia nervosa, que é um transtorno alimentar. Esses são os diferentes tipos de perfeccionismo. O perfeccionismo auto-orientado é esse perfeccionismo onde eu preciso ser excelente no esporte, nos estudos, na minha casa, eu não posso ter nenhum erro, nenhuma falha, porque quando eu me dou conta que eu sou esse ser humano falho e imperfeito e que as coisas muitas vezes não seguem os meus planos, eu tenho que encarar os meus medos, as minhas frustrações, a culpa que eu sinto e
Eu não sabendo lidar com essas emoções, eu não sei o que de fato fazer. Então, a gente tem o perfeccionismo auto-orientado, que é esse perfeccionismo voltado para si mesmo. A gente tem o perfeccionismo orientado para o outro, onde tem um nível de padrão de exigência, de perfeição para outras pessoas. E o último tipo de perfeccionismo é o perfeccionismo socialmente prescrito. O que é esse tipo de perfeccionismo? É quando a gente acredita que o meio, ou seja, o contexto social que nós pertencemos, seja escola, ou faculdade, ou família, ou, enfim, igreja, ou, enfim, qualquer contexto social que você faça parte, ele te exige perfeição. Então, muitas vezes, por exemplo, você acredita que o grupo de pessoas que você se reúne para jogar futebol no final de semana ou para, sei lá, fazer algum tipo de esporte ou qualquer coisa do tipo, eles exigem de você que você seja perfeito, de que você não fale, de que você não erre. Você vai ter esse senso, né, de que você não pode falhar com os outros, e também isso pode gerar aí um nível aí de angústia, de sofrimento emocional interno muito grande. Então, tendo esse entendimento de que a gente, a partir de estudos da psicologia, né, foram entendidos, compreendidos esses 3 tipos de perfeccionismo, a gente pode, então, ir aprofundar e entender como é que esses tipos podem aparecer na nossa vida, no nosso cotidiano. Um dos primeiros sinais de perfeccionismo que você pode pensar para observar na sua própria vida ou até na vida de pessoas próximas de você é aquela pessoa que tem um grande nível de esforço, mas um grande nível também de preocupação que vem desse esforço. Ou seja, pessoas muito meticulosas que precisam organizar tudo antes de começar uma tarefa. Pessoas que precisam ter todos os detalhes muito bem medidos e gastam, às vezes, muito tempo se preocupando com esses detalhes, mas não com a tarefa em si. Essas pessoas, muitas vezes, por terem esse alto nível de preocupação, acabam tendo um nível alto de ansiedade e também muito cansadas mentalmente. É o tipo daquela pessoa que fica olhando o mesmo texto que já escreveu várias vezes para ver se de repente não muda um ponto e vírgula ali, muda um ponto final, muda o porquê, muda o como, e fica prestando atenção nesses detalhes mínimos como se aquilo dali realmente fosse fazer a grande diferença, seja num trabalho ou seja numa tarefa em específica. Um outro sinal que é importantíssimo, gente, sério. Esse daqui é um dos mais importantes dentro do perfeccionismo, que é a inflexibilidade tanto cognitiva, nível de pensamentos, de raciocínio, quanto emocional, em níveis de emoções, né? Tristeza, ansiedade, culpa, alegria. A pessoa que é perfeccionista, ela é rígida na forma de pensar dela. Ela acha que só tem um jeito de fazer as coisas, que não tem variedade de possíveis caminhos. Tanto possíveis caminhos de solução para uma única questão, quanto possíveis caminhos de você lidar com as suas emoções ou sentir de uma outra maneira. E isso gera, essa forma rígida de pensar e de sentir, gera muito sofrimento, tanto mental quanto emocional. Então, a pessoa perfeccionista, ela realmente precisa começar a entender que se ela não se abrir para a possibilidade de mudar a maneira como ela enxerga as coisas, ou seja, como ela interpreta as coisas na vida dela e como ela sente, ela vai continuar nesse nível muito intenso de sofrimento. Um outro sinal importante para que você possa avaliar na sua vida é o gerenciamento inadequado do estresse. Por exemplo, uma pessoa que diante de um prazo apertado, ela tem condições de entregar aquilo no prazo, mas mentalmente ela acredita que não consegue, é uma pessoa que com certeza vai ter esse gerenciamento de estresse prejudicado. Um outro ponto extremamente importante dentro dos sinais do perfeccionista é essa sensação constante de insuficiência ou de não ser bom bastante.
é você receber um grande elogio, ou seja, vários feedbacks positivos de algum trabalho que você fez, mas você se prender àqueles pequenos detalhes que não foram muito bem recebidos ou aquelas coisas que poderiam ser melhoradas. E você focar exatamente naquilo que pode ser melhorado ou meio que ignorar os elogios e os feedbacks positivos. Um outro sinal importante é a procrastinação e a evitação de situações de alto risco. Por exemplo, uma pessoa que sabe que precisa entregar, fazer a apresentação de um grande projeto para sua carreira, que aquilo é importante, e ela acaba procrastinando o desenvolvimento desse projeto ao longo de muito tempo, e ela muitas vezes não faz a apresentação porque ela não quer correr o risco de errar. Ela não quer correr o risco de falhar, de ser julgada, enfim. E ela muitas das vezes também sente um alto nível de medo de não somente ser julgada ou rejeitada pelos outros, mas de ter a avaliação, de receber aquele feedback por parte dos seus chefes ou superiores. Então, muitas das vezes, uma característica muito importante dentro do perfeccionismo é a procrastinação. A procrastinação existe dentro do comportamento, né, perfeccionista, porque como a pessoa perfeccionista ela tem muita dificuldade em lidar com as emoções que ela tem depois de errar, quando ela comete um erro, ela começa a evitar outras coisas que podem ter algum tipo de similaridade com aquilo que ela já fez anteriormente, que ela teve um erro, e ela começa a procrastinar. Então ela tem esse constante medo de falhar novamente e aquilo dali começa a impedir essa pessoa de colocar planos em prática, por exemplo. Você se identificou com algum desses sinais que eu acabei de compartilhar, que faz parte desse padrão perfeccionista na sua vida? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber qual desses sinais. Entendendo que o perfeccionismo é esse comportamento que você aprendeu ao longo da sua vida, você entende que você se adaptou dessa forma. O seu contexto, como você foi criado, como você foi educado, te levou a desenvolver essa característica. Seja essa característica em forma de pensamento, seja em forma de comportamento, em alguma área específica da sua vida, seja nos estudos, no trabalho, em casa. É importante observar que essas criações muito rígidas de obediência a muitas regras, de não poder ter abertura para falhas, para entender que todos nós somos imperfeitos e precisamos ter a nossa imperfeição acolhida, mas sim, também precisamos aprender a nos responsabilizar e buscar a correção, buscar melhorias, obviamente. Mas esse entendimento, essa construção, ela precisa vir da infância. Nós não nos tornamos perfeccionistas somente na vida adulta. Essa é um comportamento aprendido desde a infância, ao longo da adolescência, ao longo de toda a nossa vida, pelas mais diversas experiências que a gente possa ter passado. Como é que você pode lidar com isso, né? Como é que existe uma forma saudável de lidar com o perfeccionismo? Ou existe uma forma de se livrar do perfeccionismo? Não, infelizmente não existe. O perfeccionismo como um traço de personalidade, ele pode ser trabalhado para se tornar um pouco mais flexível. E uma das formas que você pode trabalhar o perfeccionismo é realmente trabalhando, observar as situações normalmente onde você cobra um padrão perfeito e flexibilizar o seu pensamento. Será que na hora de você fazer aquela receita, você precisa seguir a receita certinha, colocar as 3 colheres de chá, de açúcar, colocar perfeitamente lá os 3 ovos? De repente, será que não seria uma boa oportunidade de, da próxima vez que você tentar fazer uma receita, você cozinhar sem receita? Essa já é uma forma de você trabalhar a sua flexibilidade cognitiva. Você vai se aventurar na possibilidade de sim, de cometer erros, mas de, através disso, aprender a lidar de maneira diferente do que você lida agora com os seus erros. Entendendo que o erro não é o destino final, o erro não é determinante, mas o erro faz parte da história de vida de qualquer ser humano. E aprender a lidar com os erros é extremamente importante para a nossa vida humana, para a nossa saúde mental, para que a gente viva com bem-estar. E uma forma de aprender a lidar com isso, né, de aprendermos a nos acolher nas quedas, de aprender a nos levantar quando caímos, é aprendendo a desenvolver uma habilidade que se chama autocompaixão.
A autocompaixão é essa habilidade que faz parte de um desenvolvimento desse conceito que, de uma forma muito simples, é você se tornar um bom amigo para si mesmo. Se tratar quando você sofre com a mesma gentileza que você geralmente trata um amigo seu que também está em sofrimento. Então, na prática, como é que você pode lidar com o perfeccionismo de forma saudável? Primeiro, defina metas realistas para sua vida. Entenda que você é um ser humano com dificuldades, acertos e erros como qualquer outro. Comece a praticar a aceitação das suas imperfeições. Dessa forma, você vai começar a entender que todo mundo tem seus fracassos, seus medos, seus acertos, suas vitórias e suas derrotas. Mas é a maneira como nós interpretamos isso que define como a gente se sente, seja com a intenção de crescimento, de melhoria, seja com um olhar muito derrotado ou deprimido. Entenda que desenvolver essa nova forma de enxergar a maneira como você lida consigo mesmo diante das circunstâncias da vida é um aprendizado para a vida toda. E eu tô aqui para poder ajudar vocês nessa jornada. Agora que você entende o que de fato é o perfeccionismo, os diferentes tipos de perfeccionismo, e também já identificou alguns desses sinais que eu compartilhei com vocês, me conta aqui o que mais fez diferença para você saber que é um desses sinais que um perfeccionista tem. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também tem tendências perfeccionistas, curtir e se inscrever nesse canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!